Então, pessoal, vamos para lá para mais um vídeo aqui do nosso canal, tá certo? É a segunda aula do curso online gratuito de raciocínio clínico que a gente está fazendo aqui no YouTube. Semana passada, na quinta-feira passada, a gente fez uma aula introdutória, né? Uma aula sobre método clínico. E agora, a aula já vai ser sobre um tema sindrômico, vamos dizer assim, né? Uma síndrome clínica, para a gente montar o algoritmo dessa síndrome, trabalhar o raciocínio clínico em cima dela. E vão ser, assim como hoje, vão ser mais 8 aulas nesse mesmo modelo. Espero que vocês gostem. E se gostarem, não deixem de curtir o vídeo, tá certo? E também de se inscrever no canal para receber as notificações. E comentem, deixando sugestões para os próximos temas também. Vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, o tema de hoje é diátese hemorrágica, certo? Diátese hemorrágica é um tema super interessante. Então o que a gente vai fazer, basicamente? Diátese hemorrágica, para quem não sabe, significa basicamente o quê? É a tendência, né, uma predisposição, por algum motivo, que pode ser hereditário ou adquirido, por exemplo, a você ter um sangramento, a você ter uma hemorragia, certo? Então, se você chega com a diátese hemorrágica, você tem essa tendência, essa predisposição. E aí a gente tem que tentar entender por que esse paciente tem essa tendência, essa predisposição a sangrar, né, a ter uma hemorragia. Seja porque o paciente tem essa diátese hemorrágica. Então vamos lá. Diátese hemorrágica, em geral, vai acontecer por um dos 3 grandes mecanismos. Primeiro, um distúrbio na hemostasia primária. Segundo, um distúrbio na hemostasia secundária. Terceiro, um distúrbio na hemostasia terciária. A hemostasia terciária está relacionada ao sistema fibrinolítico e é a mais rara de todas, por isso que a gente não vai se deter tanto sobre ela hoje. As duas mais comuns são distúrbios de hemostasia primária e distúrbios de hemostasia secundária. A hemostasia primária está ligada à vasoconstricção do vaso, né? Logicamente, né? Ou seja, a contenção que o vaso faz do sangramento, e as plaquetas, tanto em termos de sua função, como em termos de sua quantidade. Ou seja, pode estar alterada por um distúrbio quantitativo ou qualitativo das plaquetas. Já a hemostasia secundária se liga diretamente aos fatores da coagulação sanguínea, via extrínseca, via intrínseca e via comum da coagulação. Então vamos trabalhar agora em cima disso. Só apagar aqui o quadro rapidamente. Imaginem só que a gente tem um paciente com um sangramento, certo? Ou seja, com uma diátese hemorrágica. E eu quero saber o porquê que ele está sangrando. Semiologicamente, a gente consegue ter uma noção disso. Como que eu vou ter essa noção, semiologicamente? Pessoal, distúrbios de hemostasia primária habitualmente ocorrem de uma forma peculiar. Eles são principalmente de pele e de mucosas. Equimoses, púrpuras, petequias, gengivorragia, epistaxe, enfim, hemorragia digestiva. Já distúrbio de hemostasia secundária geralmente vai ser ou hematoma mais profundo, tipo hematoma muscular, hematoma mesmo de pele pegando já ali subcutâneo e dando um relevo à lesão cutânea, ou um hematoma de cavidades, como hemartrose, hemoperitônio, hemotórax. A semiologia já ajuda muito. Não é 100% específico nem 100% sensível, mas ajuda muito a nos guiar. Mas eu vou deixar essa parte um pouco de lado, embora ela seja de fundamental importância, porque eu vou trabalhar em cima de um algoritmo. Nesse algoritmo eu vou trabalhar basicamente a parte laboratorial. Então, o paciente chegou com sangramento, vamos dizer que ele chegou com petequias, equimoses e gengivorragia. Eu já estou imaginando que é algum problema na hemostasia primária, mas vamos certificar aqui. Então, o paciente chegou sangrando, né? Chegou com uma diátese hemorrágica. Eu vou botar DH para ser mais fácil. Da diátese hemorrágica, esse paciente tem algum distúrbio. Que distúrbio que ele vai ter? Pessoal, pode ser um distúrbio da hemostasia primária, né? Então, principalmente plaquetas. E como é que a gente vai saber disso? Se ele tiver, basicamente, uma contagem baixa de plaquetas. O hemograma resolve, mas o ideal mesmo é pedir a contagem de plaquetas no citrato, para excluir uma condição chamada de pseudotrombocitopenia induzida pelo EDTA, que é uma contagem falsamente baixa de plaquetas relacionada ao reagente do hemograma, tá certo? Então, vamos lá. Vamos contar as plaquetas. Se a plaqueta vem baixa, isso vai me direcionar para as causas de trombocitopenia. Ou seja, a gente tem uma trombocitopenia primária ou secundária, né? A gente vai pensar, pode ser uma infecção viral, tipo uma dengue da vida, pode ser secundária a alguma medicação, pode ser uma neoplasia, né, um tumor sólido infiltrando medula óssea, ou uma síndrome mielodisplásica,
Pode ser uma trombocitopenia imune, que pode ser primária ou secundária a lúpus, a SAF, HIV, a hepatite C. Então, pode ser um sequestro esplênico, né? Então a gente vai pensar nessas possibilidades. Eu não vou hoje pegar e falar diretamente, criar um algoritmo só para trombocitopenia, porque são muitas causas e vários mecanismos possíveis. A gente teria uma outra aula, mas a gente vai entender que existem essas causas. Se ela está normal, aí a gente vai olhar agora para o tempo de sangramento. O tempo de sangramento é uma forma que a gente tem de avaliar a função plaquetária. Então, se a plaqueta está baixa, ele vai vir alterado. Mas se a plaqueta está normal, é para ele vir normal. A não ser que a gente tenha uma alteração na função das plaquetas, que a gente tenha uma disfunção plaquetária, um distúrbio qualitativo da plaqueta e não quantitativo. Então, se o tempo de sangramento vem alterado, significa que eu vou ter esse distúrbio qualitativo. Normalmente são medicações, certo? Classicamente os antiagregantes plaquetários. Por exemplo, ácido acetil salicílico, clopidogrel, prasugrel, enfim, todo esse grupo de medicamentos, de remédios. Mas a gente tem outras causas também possíveis, né? Temos, por exemplo, a tromboastenia de Glasman, que é uma causa bem mais rara. Se o tempo de sangramento agora vem normal, o que acontece? Eu vou ter que passar para a próxima possibilidade. E aí eu vou pedir TAP e TTPA. TAP e TTPA vão estar ligados à hemostasia secundária, aos fatores da coagulação sanguínea. O TAP, em geral, mais predominantemente a via extrínseca da coagulação, e o TTPA, predominantemente a via intrínseca da coagulação. Embora os dois não deixem de alterar um pouco nas duas. Mas, lógico, tem uma alteração importante. Dos dois, isso me sugere um distúrbio de via comum. Se eu tenho um distúrbio importante do TAP, me sugere um distúrbio de via extrínseca. Se eu tenho um distúrbio importante do TTPA, me sugere um distúrbio de via intrínseca. E aí, a gente vai, nesse caso aqui, procurar entender por que esse paciente está com um quadro desse. Será que ele tem uma deficiência de fator de coagulação? Está usando um anticoagulante? Tem uma hemofilia adquirida, uma hemofilia hereditária? Então a gente vai ter que procurar entender isso. E para entender isso, a gente vai fazer uma revisão medicamentosa, anamnese, exame físico, vai dosar os principais fatores de coagulação, que são o fator 8 e o fator 9, mas muito provavelmente vai fazer o teste da mistura, que é onde a gente vai basicamente misturar, certo? O plasma de um paciente normal, um paciente controle, com o plasma do nosso paciente que está doente. E aí, quando misturar esse plasma, se houver a correção do TAP e do TTPA, a gente está diante de uma deficiência de fator de coagulação. Se não tiver correção, é porque a gente tem a presença de um inibidor, de um anticorpo, que pode ser um anticoagulante lúpico, pode ser um antifator 8, um antifator 9, então vai depender da situação, certo? Vejam bem como é um cenário simples, um algoritmo ficou inclusive muito pequeno, mas isso aqui pega de diátese hemorrágica e daqui vão sair vários algoritmos, né? Vai sair um algoritmo só para estudar as hemofilias, né? Os distúrbios de fatores de coagulação, um algoritmo só para estudar as trombocitopenias, mas aqui a gente tem o algoritmo da diátese hemorrágica, onde a gente vê diátese hemorrágica, vamos ver a plaqueta. Plaqueta tá baixa, então vamos ver por que está baixa, né? Uma trombocitopenia. Plaqueta está normal, então vamos ver o tempo de sangramento. O tempo de sangramento está alterado, então deve ter um distúrbio na função plaquetária. Por quê? Vamos procurar. Está normal o tempo de sangramento, então vamos ver TAP e TTPA, porque eles vão direcionar aí para os fatores de coagulação. E se eles estão alterados, eu nem complementei aqui, mas seria interessante fazer aí o teste da mistura, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. E deixem como sugestões aí nos comentários o que vocês querem ver nos próximos temas, nas próximas aulas, alguma coisa diferente na abordagem também, tá certo? E lembre-se, meu Instagram é Dr. Lucas Mustafa, qualquer dúvida me chama no direct, tamo junto. Valeu, pessoal!